Agora sim, nossa gravação, Auriane, seja bem-vinda. E, pessoal, boa noite. Estamos aí já no nosso encontro de número 9, ou seja, nossa nona reunião. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa temática aí que está chegando, né? Já para que a gente trabalhe ali na escola, que é o Se Liga. E como fazer o Se Liga dentro, então, da nossa disciplina ali, do nosso componente curricular, que é o redação e leitura. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, entender algumas possibilidades, pensar, refletir um pouco de como pode ser feito esse trabalho, tá? E ali a gente vai trabalhar também hoje, então, com a questão do bilhete orientador, tá? Só o recadinho das câmeras, todos manterem as câmeras abertas. Sempre eu estou dando esse recadinho, todos os dias, porque realmente os relatórios estão chegando, o pessoal que não está mantendo a câmera aberta está tendo problema. Graças a Deus, eu não tenho comunicado muito vocês, porque o pessoal tem cumprido ali os 75% de câmera aberta durante a reunião, mas é sempre bom estar lembrando vocês aí dessa, né, dessa questão ali do manual do cursista e da certificação. Alguém, a semana passada, pediu para que eu colocasse o Contribua Conosco já no início da reunião. Então, eu já vou deixar o link para vocês. Eles falaram assim, às vezes ali no final fica muito o tempo curto, então eu já vou colocar, depois no final eu coloco novamente, tá? Então, eu vou inserir para vocês aí o link já do Contribua Conosco, agora no início da reunião. Mas não precisa preencher agora, até porque a reunião ainda não aconteceu. Mas só para ir antecipando aí para vocês, tá? Então, já está para vocês aí no chat o link do Contribua Conosco. E no final da reunião eu volto a colocar novamente esse link para vocês, então, realizar ali a contribuição de vocês e a avaliação da nossa reunião de hoje. Hoje a gente tem vários momentos aí, a gente vai falar um pouquinho no acolhimento, depois vamos ter o início de conversa, vamos ampliar o nosso diálogo com alguns conceitos, trazer outros conceitos importantes, entender o que é o bilhete orientador, fazer um em ação, que todos vão participar, os 15 minutinhos ali do em ação, e a socialização desse em ação. Aí a gente finaliza a nossa reunião, tá? Apesar de ser vários momentos, nossa reunião ela não é tão longa, ela é um pouco curiosa, porque nós vamos falar um pouquinho aí do Se Liga dentro da produção textual, mas enfim, eu acho que vai ser um conhecimento para todos, acredito que vocês vão gostar e que vocês vão pensar em várias possibilidades aí na escola de vocês. Então, para nós iniciarmos, a gente começa com o acolhimento. O nosso acolhimento hoje, ele vai iniciar aí com essa fala do Pablo Neruda. Eu vou pedir para a Alcione ler para a gente esse trechinho aí, essa fala, esse excerto aí do Pablo Neruda. Prof, eu não enxergo. Ah, my God, peraí. Deixa eu tentar deixar um pouco maior. Não sei se eu consigo deixar muito, mas eu vou tentar ampliar um pouquinho. Melhorou? Um pouquinho, mas se eu me atrapalhar, você me ajude, tá? Tá. Agora embaçou meu óculos. Eu vou pedir para a Juliane ler, pode ser? Pode, eu agradeço, porque tá bem difícil para eu ler. Eu tenho bastante dificuldade, assim, de perto. Tudo bem. Juliane? Escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio, você coloca a ideia. Tão simples, né, para o Pablo Neruda escrever, né? Será, professor, que escrever é tão fácil assim como o Pablo Neruda apontou aí nesse texto? Quem gostaria de comentar? Pode levantar a mão, eu vou deixar duas pessoas falarem sobre a ideia desse texto um pouquinho. Gente, não briguem.
Aí, Auriane, pode falar. Geise, eu falo muito isso para os meus alunos, que é fácil escrever quando a gente lê, né? Porque se a gente leu algum assunto sobre aquilo, vai ficar fácil de realmente escrever, né? Agora, se a gente nunca ouviu falar, nunca leu, né? Daí, como que você vai escrever alguma coisa que você não sabe, né? Igual, eu achei ótimo o tema do Enem, né? Que falou sobre a mulher, a importância da mulher, a valorização da mulher. E a gente tem trabalhado muito, principalmente no 8º ano, a gente tem trabalhado muito esse tema, sabe? Então, eu achei assim muito legal. Ainda os alunos do 8º ano falaram, professora, se fosse nós ia arrebentar a boca do balão. Eu falei, olha que legal, né? Porque a gente tem trabalhado muito sobre isso, né? Então, se você já leu a respeito daquilo que você vai escrever, fica muito mais fácil, né? Senão, complica a vida. Verdade. Mais alguém para contribuir com essa ideia ou com uma ideia diferente? Eu vou chamar então. Vamos lá, hein? Chamar a Franciele. Franciele, você acha fácil escrever? É tão fácil fazer um texto? Como aí nessa fala do Pablo Neruda, ó, escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio, você coloca a ideia. Professora, desculpa um pouquinho, por causa que eu cheguei agora de ônibus, daí eu tô com um probleminha no meu notebook, tive que entrar pelo celular, então eu tô um pouquinho atrapalhada, tá? Eu Tá, só consegui entrar agora, tá bom? Desculpa. Tá bom. Fala, Gerson. Tem uma pausa na minha cozinha aqui, viu? Invisibilidade do trabalho de cuidado dos homens, viu? Então, assim, a prof falou muito bem agora há pouco, né? Que quando você escreve sobre o que você não sabe, é bastante complicado. Na verdade, não é só escrever, né? É você falar, né? Qualquer coisa sobre um assunto que você não domina é bastante complicado. E a escrita, ela vai nessa pernada, né? Nessa toada também. Então, assim, quando você escreve sobre sua vida, sobre aquilo que você gosta, sobre aquilo que você não gosta, sobre aquilo que faz sentido para você, a escrita, ela flui, né? Então, assim, para que o aluno goste dessa escrita, é bastante importante você trabalhar alguma atividade que tenha a ver com a cultura dele, com a vida dele, né? Com os pensamentos dele. Então, aí a escrita começa a fazer sentido, e a coisa se torna mais fácil, se torna até prazerosa, né? Você escrever sobre o que você pensa, sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta, sobre o que você sente e tal. Aí ela passa a fazer sentido, né? Quer dizer, a escrita ela só tem sentido quando ela faz sentido para o aluno também, né? Senão, realmente é um trabalho bastante complicado. É claro que a gente sabe que textos mais elaborados demandam um certo trabalho, um certo conhecimento, mas para chegar até esse tipo de texto, o aluno tem que passar por textos mais simples, né? Você tem que trabalhar a questão da ludicidade da escrita, né? Tem muitos trabalhos lúdicos com a escrita que dá para você desenvolver com os alunos. Eu acho que é aí que você acaba resgatando, né? Ele perceber que a escrita tem uma relação com a vida dele. É isso mesmo, Gerson, muito bom. Gente, a escrita, né, a gente vai pegar, como o Gerson acabou de falar, não é tão simples assim, porque ela passa por uma construção de ideias e de habilidades, né, que você vai adquirindo com o passar do tempo, dos anos, muitas vezes, e é aquele grande dialogismo que Bakhtin fala, né, e que a professora também mencionou. Eu preciso ler, eu preciso conhecer, eu preciso saber o que eu vou falar, eu preciso querer falar, aí eu já vou trazer uma outra ideia aqui, né? Porque eu preciso saber o que eu vou falar, como vou falar, para quem, ter interesse de falar aquilo. Então, tudo isso envolve a escrita. Então, de repente, se for algo para ser feito ali, papuf, realmente não é simples, né? Ela demanda toda essa construção que os nossos colegas colocaram aqui. E a gente tem um ano inteiro aí para poder despertar e desenvolver essas habilidades nos nossos alunos. Então, para início de conversa, nós vamos assistir agora um vídeo bem curtinho,
e bem interessante. Eu acho que a maioria de vocês já até conhece esse vídeo. E a gente vai pensar depois um pouquinho sobre essa ideia que foi colocada aqui. Bom, vamos pensar um pouquinho, né, nesse vídeo e entender por que esse vídeo, o que ele pode mostrar para a gente dentro da nossa sala de aula, nós como professores de produções textuais. Qual será que é o paralelo que a gente pode fazer entre o vídeo e a nossa sala de aula, os nossos alunos, aqueles que de repente não estão conseguindo produzir? Para auxiliar os estudantes, é importante propor atividades visando a intensificação da aprendizagem. Sabemos disso, né? E o se liga é o tempo de aprender mais. Ou seja, qual é o paralelo que eu posso trazer nesse momento entre o se liga, esse momento de aprender mais, e esse vídeo que a gente acabou de assistir? Alguém tem alguma ideia? Vocês querem escrever no chat? Querem falar? Se alguém quiser falar, só abrir o microfone e falar: olha, eu acho isso, eu acho que o vídeo mostra isso, e é esse o trabalho que a gente faz lá na sala de aula. Então, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho das ideias que vocês estão tendo aí com a gente. Quem vai falar um pouquinho para a gente? Ou vai escrever ali no chat? Gerson já falou. A Juliane já falou. Quem mais pode falar hoje um pouquinho? Juliane não, Auriane, né? Confundi quem falou. Ô, Geis, eu acho assim que não é tempo de aprender mais, é tempo de correr atrás. Tempo de correr. Viu? Teria que mudar esse nome aí, e se liga, é tempo de aprender mais, por é tempo de correr atrás. Porque, infelizmente, a gente passou o ano inteirinho brigando com aquele aluno,
esse ano eu tenho 8 turmas de ensino médio. E eles são muito imaturos, gente. Eles são, eu falo, fazia muito tempo, acho que fazia quase uns 10 anos que eu não pisava no ensino médio. Só com sexto, sétimo, sabe? Mas, gente, eles são muito imaturos, e você está cobrando, e você está pedindo, e você está explicando, eles não querem saber. Daí chega nessa época, o que eles vão ter que fazer? Correr atrás. Fazer aquele monte de atividade que a gente vai planejar, contra a nossa vontade ainda. Eu acho que, eu não sei se eu estiver enganada, vocês me falem aqui, se vocês pensam o contrário. Né? A gente é obrigada daí praticamente a preparar aquele monte de atividade, entregar para esse aluno e fazer com que ele faça para você poder completar a nota dele. Então, é difícil, meu Deus. Tá bom, estamos aqui, né? Esse é o nosso olhar, né, Oriane? Olhar, às vezes, de um professor que está lá, está trabalhando, e que a gente já está exausto, porque realmente a gente retoma, a gente busca, a gente ensina, a gente planeja, a gente leva coisas ali para os nossos alunos, né? Mas se a gente for olhar ali pela postura do aluno, eu vejo muito também como esse vídeo. Alguns alunos, eu acho que precisa muito de alguém para intervir ali, muitas vezes até mesmo nesse processo de produção textual. Muitos, como você disse, e essa imaturidade não está só no ensino médio. Eu sempre peguei muito 8º e 9º ano, porque eles eram os alunos mais maduros do ensino fundamental. E hoje os meus 8º e os meus 9º ano parecem 6º e 7º, né? Que eu preciso estar ali caminhando com eles, segurando na mão, mostrando como faz, fazendo ali até a margem do caderno, né? O outro dia eu pedi para eles assim, façam o cabeçalho e depois vocês escrevem a atividade que a professora solicitou e me entrega. Aí eles viraram para mim e falaram assim, mas cabeçalho, 9º ano, tá? Cabeçalho, professor, o que é isso? Né? Então, essa questão de você estar no 9º ano e ter que ensinar para eles o que é um cabeçalho, né? Mas a gente ainda tem mais uma oportunidade que está aí e que nós vamos ter que pensar, como você disse, Oriane, né? Independente de tudo, nós vamos ter que pensar nela e planejá-la também. Então, assim, eu vejo nesse vídeo assim como aquele aluno que ficou o tempo todo apagado e chega, a gente ainda tem que ter uma luz exterior, de repente, ali, para que ele consiga produzir um pouquinho, né? No caso ali, para que ele consiga produzir, clarear as ideias, iluminar um pouco mais as ideias dele, né? E aí é onde entra o professor, quando ele retoma, quando ele oportuniza, que é o que o Se Liga traz para a gente, né? A gente precisa retomar e oportunizar esses alunos. E o Se Liga, gente, ele vem com uma abordagem que não é só para o aluno que não fez, tá? Às vezes a gente entende o Se Liga de uma forma contraditória. O Se Liga, ele é para todos os alunos. Na realidade, seria oportunizar novamente aquele que não fez, recuperar aquele que está mediano, aquele que não conseguiu muito, e aprofundar aquele que conseguiu, né, absorver ali boa parte do conteúdo. Então, a gente precisa pensar que o Se Liga não é só para aquele aluno que ficou abaixo da média, né? O Se Liga, ele tem essas 3 divisões ali, o aprofundamento, o reforço e a recuperação. Então, o aprofundamento é para aqueles alunos que foram bem no processo, que acompanham a aprendizagem, que se desenvolvem bem quando nós, professores, estamos ali solicitando as atividades de escrita, ou lá na língua portuguesa, outras atividades que demandam leitura, escrita, linguística, enfim. E esses alunos podem até ser os nossos monitores em determinado momento ali da nossa sala de aula. Por quê? Porque eles são alunos bons, né? Eles são alunos que acompanham. Você não precisa ficar fazendo aquela retomada circunstancial o tempo todo para esses alunos. Aí a gente tem o aluno de reforço, que é aquele que consegue acompanhar, mas apresenta algumas defasagens. Então, a gente precisa
de alguma forma, reforçar esse aprendizado. E tem aquele aluno que é recuperação mesmo, que ele tem dificuldade, ele não desenvolveu, ele não conseguiu escrever, não conseguiu expressar as suas ideias, mesmo que pequenas, mesmo que de forma mais circunstancial, mas ele não conseguiu ali se expressar. Então, a gente precisa entrar com essa recuperação. E aí, quando a gente pensa nesses 3 itens, é que parece que fica mais difícil. Poxa, eu vou fazer 3 trabalhos diferentes, então eu vou ter que preparar 3 atividades diferentes, vou ter que preparar uma atividade de recuperação, uma de reforço e uma de aprofundamento. Então, é sobre isso que a gente queria conversar. Uma forma da gente trabalhar essa reescrita que englobe esses 3 momentos, né, esses 3, vamos colocar ali, classificações que a gente tem de alunos dentro de uma sala de aula, sem que o professor também precise, ele tem que ter um olhar para os 3, mas ele não precisa preparar 3 coisas diferentes. Em um mesmo conteúdo, em uma mesma atividade, ele consegue proporcionar os momentos de aprofundamento, de reforço e de recuperação. Então, é importante que todos os alunos participem dessa ação. Por exemplo, agora a gente já chegou no mês de novembro, já tem aluno que não quer fazer mais nada, né? Hoje mesmo eu falei lá na sala, falei, olha só, a aula é até dezembro, então se vocês estão na minha sala de aula, vocês vão ter conteúdo. Não adianta querer estar aqui e, professor, não quero fazer isso, e conversa, e enrola. Eu falei, a gente continua com conteúdo. Eu não fechei notas ainda, a minha nota do 3º trimestre está aberta, eu não dei a minha última avaliação ainda, então vocês precisam trabalhar. Então, assim, às vezes a gente tem essa fala um pouquinho mais ali, né, apelativa com eles, e eles acabam ficando um pouco arredios, né? Mas eles precisam entender que o ano ainda não acabou, né? E aí muitos alunos já falaram assim para a gente, professora, mas agora é só se liga. E aí é onde eu entro com essa outra fala. Eu falei, sim, o se liga, ele vai acontecer, mas ele não está acontecendo agora. Vai acontecer só no final de novembro e dezembro, e todos os alunos participam. Então, eles precisam estar cientes que o se liga não é só uma recuperação para aquele aluno que não tirou nota, né? Até porque esses alunos que são bons vão continuar indo para a escola, e se a gente não fizer eles entenderem isso, eles vão para a escola para tumultuar ainda o trabalho nosso na sala de aula. Ou eu estou pensando errado? Porque, assim, pelo menos aqui comigo é assim, o aluno ele não precisa mais de nota. Ele não participa do Se Liga. O Se Liga é só para quem está lá em recuperação. Então, ele vai para a escola fazer o quê? Tumultuar, não é? Então, eu preciso fazer esse aluno entender que ele ainda faz parte, que a atividade também é para ele, para a gente poder construir o melhor até o final do ano e também para o professor não ser assim tão desafiador para o professor esse tipo de atividade que está acontecendo ali, né, paralelo, né, com os outros conteúdos que a gente precisa também retomar. Então, pensando nisso, nós vamos ver aqui uma tabela. De repente, até lá na sua escola, essa tabela já apareceu para você em outros anos, esse ano. Não estou dizendo que é para vocês utilizarem essa tabela, mas é uma tabela que dá para a gente organizar melhor, por exemplo, qual é o aluno de aprofundamento, qual é o aluno de reforço e qual é o aluno de recuperação. E isso é legal porque a gente pode pensar melhor o planejamento das nossas atividades, né? Então, essa tabela, ela é uma tabela bem simples, né? Que ela traz aqui um espaço para a gente completar com o nome aqui dos nossos alunos. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. Olha, tá vendo aqui, ó? Aqui o nome da turma, ó, tá XA, seria a turma. Logo embaixo é o nome dos alunos. E aqui ao lado, eu vou colocando, só dando um clique, ó, se o meu aluno, ele é aprofundamento ou se ele é recuperação ou reforço. Então, nessa planilha, fica bem mais fácil de poder abordar isso daí. E aí, na frente, eu já tenho um espaço onde eu vou colocar
os objetivos de aprofundamento, porque se eu tenho que aprofundar um aluno, quais são os meus objetivos de aprendizagem? Então, a partir daqueles objetivos de aprendizagem, eu tenho que ter os meus objetivos de aprofundamento. Quais são os objetivos para o aluno que eu estou dando reforço? Então, de aprendizagem é aprofundar a escrita do gênero argumentativo. Do reforço é desenvolver a argumentação de ideias, vamos dizer assim, tá? É só uma ideia. E o de recuperação é fazer com que ele compreenda a estrutura do gênero argumentativo e escreva, né, ali argumentando e expondo as suas ideias. Bom, só isso aqui é claro que não é esses os objetivos, só para a gente entender um pouquinho melhor. Então, para cada um desses, eu vou ter um objetivo. E daí eu posso, então, nessa organização, preparar ali melhor, né, a minha atividade. Diante disso, e conhecendo essa tabela, só passar aqui para vocês, e além dessa organização, nós vamos pensar um pouquinho no que a gente vai recuperar. Se eu falo, quais são os conteúdos de ciências que eu preciso recuperar? O corpo humano, ele não entendeu o corpo humano, ele não entendeu a divisão celular, ele não entendeu... Professor, ele já tem ali o conteúdo. E dentro de produção textual? Qual é o gênero? Eu consigo dizer qual é o gênero que eu vou precisar recuperar? Será que eu consigo falar, olha, entre os gêneros que foi trabalhado este ano, o mais importante é tal gênero? Eu vou priorizar esse gênero porque ele é mais importante? Será que é fácil dizer? Deixa eu só ver ali o que o Gabriel colocou. Gabriel colocou assim, ó. Preocupa a dinâmica do Se Liga. Muitos alunos já estão falando que virão 1 ou 2 vezes por semana apenas para não reprovar por faltas. Qual sequência esse aluno seguirá? O que faremos com ele nos dias que estiver na escola? Como contar que ele estará na próxima aula? Ô, Gabriel, você sabe que essa cultura do Se Liga, eu não sei como que é o processo em todo o estado, ou como todos os professores trabalham. Mas o que eu percebo, que muitos professores acabam trabalhando Se Liga somente com aquele aluno que está abaixo da média. É por isso que acontece essa ruptura, né? Eu acho que o Se Liga, desde a sua abordagem inicial, quando ele começou a ser aplicado, deveria ter essa abordagem de que o Se Liga é para todos, né? É por isso que ele vem com essa ideia de tempo de aprender mais, e não de um tempo de recuperação, ou de um tempo que você tem que pegar só o aluno que não conseguiu. Porque se desde o início a gente estivesse trabalhando com essa ideia, o aluno, por exemplo, de aprofundamento, que vai vir 1 ou 2 vezes, não teria essa mentalidade. Vocês concordam comigo? Eu acho que ficou ali uma falha, e às vezes a falha é pelos repasses, a gente às vezes não entende. Eu fui entender um pouco mais do que é a proposta do Se Liga, porque eu fui estudar para trazer para vocês. Então, se a gente pegar o edital do Se Liga, se a gente entender todo o Se Liga realmente, a gente vai perceber que o Se Liga, ele não é só para o aluno que está defasado em nota, mas sim que o Se Liga é para todos os alunos da turma, né? E eu acho que isso acaba trazendo para a gente essa preocupação. E essa preocupação tua não é só tua, Gabriel, ela é minha também, e eu acredito que ela é de todos os nossos professores que estamos aqui. Rosângela, pode falar. Mas, boa noite a todos. Boa noite. Mas eu acho que independente do Se Liga, professor, eu acho que é uma questão cultural, né? Então, sempre foi assim. Quando chega dezembro, ninguém quer estudar. Acho que independente do Se Liga. Por exemplo, as pessoas que passaram, elas só vão. Eu lembro desde quando eu comecei a trabalhar. Professora, eu só vou porque eu não quero reprovar por falta. Eles só vão por causa da falta. Eu acho que nem é tanto não é tanto assim pelo Se Liga. Já tinha essa cultura. Porque por exemplo, se você for estudar a fundo essa questão dos dados, são evidentes. Por exemplo, o Brasil é o segundo país do mundo em que tem mais jovens nem, quer dizer, nem estuda nem trabalha. Já vi isso aí.
Então, a cultura já não é que... A gente trabalhar esse texto no ano. Esse nem, não estuda e nem trabalha. Foi assim, uma coisa que eu vi, eu fiquei muito triste. Porque, gente, ele tá lá, tá a Mongólia na frente. Então, quer dizer que ninguém quer estudar nem trabalhar, eles não querem nada. Então, assim, eles não têm vontade de ler, eles não têm vontade de aprender nada de novo. Então, assim, eles só têm vontade de ficar rico. Eles têm vontade de ser rico, mas eles não têm, essa que é a visão deles, né? Então, eu acho que o Se Liga, ele veio, assim, para ajudar, e a mentalidade dos alunos já era essa. Entendi. Realmente, eu concordo que realmente já é cultural, de que eu vou até o meio de novembro e vou parar, ou vou continuar indo só para não receber falta, né? E Não fazem quase nada. Nossa, é um trabalho. E fica infernizando a gente. Professora, passa filme. Professora, passa um filme. Você não passa filme. Por que você nunca passou filme pra gente? Gente, olha, final de ano pra mim, a minha cabeça fica assim. Professora, leva a gente pra... Vamos ali no parque. Aí, vamos fazer uma festa? Ixi, é assim. Mas, voltando aqui e retomando, pensando nos nossos gêneros textuais, vocês conseguem dizer para mim qual é o gênero prioritário de cada ano e cada série? Vocês conseguem me validar, falar assim, não, o mais importante é este gênero. Não tem nenhum outro que é mais importante. Olhando os objetivos de aprendizagem que a gente tem, qual é o gênero mais importante? Quem consegue responder isso para mim? Lenice, consegue falar para mim? Qual é o gênero prioritário? Por exemplo, do 9º, do 6º, do ensino médio? Difícil, né, professora? Né? Porque eu vejo assim, no 9º ano a gente trabalhou muito o artigo de opinião, argumentação, né? Eu elencar só um gênero é difícil. Eu não, sabe, ainda pensando, analisando, né? Que eu só tenho 7º e 9º ano e depois o ensino médio. É difícil elencar, porque todos eles são importantes, né? Exatamente. Compondo ali, cada um completava, né, o estudo do outro, eu acho que é difícil. Eu não consigo. Na hora que for fazer essa tabelinha, né, porque nós temos aqui uns dias, já vi a pedagoga comentando que vai ter que compartilhar com nossos professores, né, ter que elencar os conteúdos, mas para selecionar é difícil. É difícil. Gerson, vou ouvir o Gerson um pouquinho agora. Tá sem som, Gerson. Ouvindo? Sim. Então, a colega falou bem, eu ia falar justamente o que ela falou, que todos os gêneros são importantes, né? É claro que numa reta final a pessoa está se preparando para um vestibular, para o Enem, então você focaliza mais aquele tipo de gênero que vai cair naquele tipo de prova. Mas, por outro lado, toda análise de texto, toda prova é baseada em análise de texto. E aí os gêneros são muito explorados, né? Então o aluno ele tem que ter a habilidade de chegar na reta final do ensino médio, tem que ter a capacidade de analisar qualquer tipo de gênero, né? Então, exatamente, né, Gerson? Se a gente pegar os simulados lá do nosso... Da SAEB esse ano, do 9º ano, nos simulados da SAEB teve poema, teve ata, carta do leitor, teve artigo de opinião, teve sinopse, quer dizer, eu acho que todos os gêneros foi contribuído ali pelos 4 simulados. Então, são vários, né, gêneros. E se nós pegarmos o CREP, que é o nosso currículo aqui do Estado do Paraná, a gente já sabe que o CREP, ele é feito em cima de um currículo prioritário. Então, ele já deixou muita coisa para trás, já não tem tudo. Então, como que a gente vai priorizar? Principalmente nós, professores ali de produção textual. Todos os gêneros são importantes, né? E cada um vai desenvolver uma habilidade ali no nosso aluno. Então, pensando que a gente não consegue priorizar, mas a gente precisa elencar alguma coisa para o trabalho, a gente vai trazer uma sugestão para vocês, que seria a carta argumentativa. Por que a carta argumentativa? Porque é um gênero que não é tão complexo, que você consegue trabalhar ali desde o 6º ano, e também é um gênero possível de trabalhar no ensino médio,
Porque a argumentação é quando o aluno consegue expressar as suas próprias ideias. E é isso que a gente quer desenvolver nos nossos alunos, né? Um dos objetivos que a gente tem de aprendizagem é fazer com que os nossos alunos consigam produzir ali as suas próprias ideias, falar sobre elas, né? Expor o seu pensamento. Então, pensando nisso, uma das sugestões para que a gente trabalhe seria a carta argumentativa. Professora, mas não teve esse gênero na minha série. Não tem problema. Até porque se a gente for elencar um gênero que teve, muitas vezes a gente não consegue fazer ali no aluno o aprofundamento que a gente quer, porque na realidade a gente não quer muitas vezes que o aluno conheça o que é um conto ou conheça o que é uma sinopse. A gente quer que ele escreva, não é isso? Na produção textual não é isso que a gente quer? A gente não quer que ele escreva com as próprias ideias dele, seja um conto, a gente quer que ele seja original, que ele escreva. Agora, o aluno, ele não conhece o gênero, tá, mas ele também não escreve. E daí? A gente não alcança nada, né? Então, se ele conseguir expressar a ideia dele, mesmo que seja numa carta argumentativa, já é válido, porque ele conseguiu se expressar. Então, isso é uma ideia, uma sugestão. Nós não estamos dizendo que é para vocês irem lá e fazer o Se Liga com a carta argumentativa, tá? O que a gente está trazendo aqui é uma sugestão para a gente conversar sobre isso. Até porque a carta argumentativa, ela cumpre essa função, ela funciona como um gênero primário. A partir da carta argumentativa, eu posso escrever uma carta de reclamação, uma carta de solicitação, uma carta aberta, né? Então, ela é muito ampla. Ela acaba sendo ali um gênero primário para que eu consiga desenvolver vários outros aspectos da esfera argumentativa. Então, assim, e ela vai deixar, ela vai permitir com que o nosso aluno desenvolva o seu próprio dizer, certo? Concordam ou não concordam? Ou vocês acham que a carta argumentativa não faz esse papel? Ou que seria muito difícil, por exemplo, trabalhar uma carta argumentativa lá no 6º ano? Podem falar, tá? Eu estou só colocando para vocês, são ideias e sugestões. A gente vai construindo aqui juntos. Então, eu vou continuar. E eu vou continuar como se nós estivéssemos ali, ó, os alunos mais inteligentes e também os mais arrogantes me questionam sempre. Deixa eu só ler tudo, tá, Rosângela? Na última aula de redação e leitura, ele falou que nunca iria usar cordel na vida dele, que ele não será artista. É por isso essa seleção de uma carta argumentativa. Ele vai expressar muito mais as ideias dele do que, de repente, né? E não é que eu estou priorizando, eu estou deixando de ensinar cordel? Não, eu não estou deixando de ensinar cordel. Mas agora, no momento de retomada, no momento de aprofundamento, a carta argumentativa é um gênero que, de repente, cairia ali muito bem para ser trabalhado nesse momento, tá? Bom, mas como é que nós vamos trabalhar? Então, assim, quando a gente pensa nesse trabalho, e a gente tem que pensar que lá na sala a gente vai ter aluno de aprofundamento, de reforço e de recuperação, então a gente vai ter que pensar que essa atividade da carta argumentativa vai ter que ser para esses 3 alunos. Então, nós vamos trabalhar e intensificar essa aprendizagem através de uma estratégia de ensino que está sendo muito utilizada hoje, que é a estratégia de intervenção através dos bilhetes orientadores. Vocês já ouviram falar nessa estratégia através de bilhetes orientadores? Ou vocês já escutaram falar desse gênero, de bilhetes orientadores? Quem já escutou? Compartilha aí um pouquinho com a gente. Ou não? Coloca aí, dá um joinha quem já ouviu falar e um negativinho aí, ó, para baixo, um não curtir quem nunca ouviu falar de bilhete orientador. Muito bem. O bilhete orientador, talvez com esse nome a gente realmente nunca ouviu falar mesmo, tá? Mas ele é um bilhete que pertence à esfera pedagógica. Ele é uma estratégia de ensino que o professor pode utilizar lá dentro da sala de aula. E ele tem uma perspectiva tanto avaliativa quanto interativa, tá? Por quê? Porque a partir do bilhete orientador, você pode ter uma prática de construção
de produção textuais colaborativa. Um aluno vai contribuir, vai colaborar com a escrita do outro. Isso possibilita um diálogo ali entre o professor e o aluno, tá? E como é que aconteceria, então, esse bilhete orientador dentro de uma perspectiva que eu estou trazendo para o Se Liga, que é a carta argumentativa? Então, a gente vai entender um pouquinho disso agora. Quando a gente for trabalhar com esta carta argumentativa e este bilhete orientador, primeiro, o professor ele vai estabelecer os agrupamentos. Então, ele vai primeiro estabelecer o quê? Quais são ali os aspectos composicionais do gênero e propor a produção da carta argumentativa. Essa é a linha do professor, como se ele estivesse dando qualquer outro gênero. Olha, eu quero apresentar para vocês a carta argumentativa. A carta argumentativa ela é composta assim, assim, assim. Ela tem introdução, ela tem desenvolvimento, taraná, taraná. Vai falando. Ele vai explicar tudo isso. Normalmente, como se ele estivesse trazendo um outro gênero qualquer ali na sala. Como que os alunos vão receber isso? Depois que o professor fez toda essa expansão do gênero carta argumentativa, ele vai propor uma produção dessa carta argumentativa em sala de aula. Quando ele propor essa produção, ele vai falar assim: os estudantes que estão de recuperação, lembra que a gente fez lá a tabelinha, a gente dividiu? Os estudantes de recuperação vão realizar a produção da carta argumentativa. Certo? Então, eles vão realizar a produção, eles vão ter que escrever a carta argumentativa. Depois, esses mesmos alunos que escreveram a carta argumentativa, eles vão receber o bilhete orientador. E depois que eles receberem o bilhete orientador, eles vão reescrever a carta argumentativa junto com os colegas. Quais são os colegas que na reescrita vai ajudar os alunos de recuperação? Os alunos de reforço. Aqueles alunos que são reforço vai auxiliar o aluno de recuperação na reescrita da carta. E quais são os alunos que vão produzir os bilhetes orientadores? O aluno que é aprofundamento. Por que que o meu aluno que é aprofundamento vai produzir o bilhete orientador? Porque ele vai ler a carta do aluno de recuperação, ele vai fazer os apontamentos para aquela carta ser melhorada e atingir o objetivo ali do comando inicial e vai entregar esse bilhete para o aluno de recuperação, que vai reescrever com o aluno de reforço. Perceberam que é uma atividade colaborativa? Um escreve, o outro praticamente corrige, é o feedback, né? Que a gente fala ali, que tanto a gente fala que os professores precisam fazer esses feedbacks com os alunos. E a terceira parte é a reescrita com a ajuda daquele aluno que precisa reforçar. Então, percebam, a gente consegue envolver em uma atividade os 3 tipos de aluno da nossa sala. É claro que com o aluno de aprofundamento, você vai orientar como ele vai fazer esse bilhete. Você vai dizer para ele que o bilhete vai seguir essa orientação de feedback, que primeiro ele vai elogiar os pontos positivos da carta, e depois ele vai fazer uma sugestão de melhoria, né? Porque senão o aluno vai falar assim: nossa, tua carta tá péssima, eu acho que você devia ter escrito tudo de novo, sei lá. Não, né? Olha, você teve uma ideia legal, você falou bem sobre isso, mas será que dava para melhorar aqui e aqui? Então, ele vai dar uma sugestão, e o aluno vai receber, então, essas sugestões e vai melhorar, então, a sua carta, tá? Para isso e para essas etapas acontecerem, nós vamos entender como que elas se montam lá na sala de aula. Então, a primeira etapa, que é a etapa da carta argumentativa, é a etapa em que o professor vai apresentar a situação de comunicação,
vai apresentar o gênero carta, muitas vezes até vai apresentar o seu suporte pelo e-mail, né? Vai mostrar para o aluno ali que nesse gênero você pode reclamar, você pode solicitar alguma coisa, né? Por exemplo, digamos que o comando da nossa atividade é que o aluno reclame ou solicite possíveis soluções para o problema das chuvas no estado. Hoje nós estamos passando por um momento muito difícil em várias cidades. Aqui mesmo, no grupo, eu sei que tem professores que em esse aí que está sofrendo muito com a questão das chuvas, né? Então, já é um momento, de repente, de inserir esse contexto que o próprio aluno está passando e trazer ele para uma produção textual. Olha, na tua cidade está sofrendo com chuva, está tendo inundação, os rios estão subindo, as árvores, os ventos estão acabando com as árvores, muita gente ficou desabrigada. Como é que a gente pode solucionar? O que é que você pode pedir ali para o governo do estado, que pode estar intervindo para melhorar isso? Ou o que é que você pode estar reclamando para esse mesmo governo? Então, é bacana você já construir essa ideia de um contexto em que o aluno se sinta inserido. Isso o professor vai fazer quando ele estiver explicando o que é o gênero carta. Ele pode trazer ali, na sua exposição dialogada, sobre o gênero com análise das partes composicionais, trazer ali, olha, a introdução, como que eu faço, o desenvolvimento, como que eu vou fazer a solicitação, enfim, trabalhar a questão da argumentação, né, a presença dos argumentos. Tudo isso o professor pode fazer quando ele está construindo esse conhecimento sobre esse gênero textual, tá? Então, é o primeiro momento, é a primeira etapa, é você apresentar a carta argumentativa ali para os alunos. Deixa eu pegar só aqui. Depois, você pode trabalhar com uma ampliação de repertório. Eu sei o que eu estou passando, eu sei o que a minha cidade está passando, o que aconteceu com chuvas, mas eu posso trazer outros gêneros, né, de outras esferas. Por exemplo, eu posso trazer uma charge, um HQ, um cartoon, eu posso trazer um poema que fale ali da mesma temática, né? Para que esse aluno, então, amplie o seu repertório. Eu posso trazer um vídeo, por que não um vídeo que mostre um documentário, de repente, de algo sobre essas fortes chuvas, né? Que pode ter acontecido até mesmo em um outro lugar. Eu posso trazer uma imagem, e aí eu vou fazer a interpretação dessa imagem junto com os alunos. Posso trazer uma outra reportagem, uma reportagem pronta sobre esse assunto, que todo dia na televisão está sendo falada, né? Enfim, eu trago outros suportes, outros gêneros, que é para ampliar o repertório do meu aluno. Para que isso? Lembra lá no início que a Auriane falou assim, não é difícil escrever, mas o aluno ele tem que saber o que ele vai escrever, ele precisa ler. Então, eu tenho que ampliar esse repertório para ele saber realmente o que ele vai escrever, né? De repente, o nosso senso comum é muito pequeno para você expressar, fazer toda a expressão, todo o argumento e expor realmente o meu pensamento ali em uma carta. E a terceira parte são os bilhetes. Então, quando você inicia os bilhetes, eles vão iniciar como comentários sobre os aspectos positivos. É nesse momento que você orienta os alunos do aprofundamento. E depois eles vão indicar o que precisa ser reformulado de forma sugestiva, né? Ou através de uma pergunta. Olha, você não acha que deveria ter falado sobre isso? Né? Aí o aluno vai entender e vai reescrever e vai falar, então, sobre aquele assunto. Aí aqui entra essa parte da orientação aos alunos do aprofundamento. Bom, para vocês perceberem um pouquinho mais, eu vou tentar aumentar aqui o máximo. Não consigo aumentar mais que isso. Eu estou aqui já na minha tela inteira. Como seria esse bilhete? Esse bilhete ele pode acontecer com a carta inteira ou por parágrafo, tá? Eu vou pedir, deixa eu ver, quem pode ler para mim, por favor, essa escrita aí da carta 1. O aluno pode fazer a correção por parágrafo no bilhete orientador.
Ninguém vai fazer leitura para mim? Eu leio, Geise. Pode ler, então, Ariane. Então, carta 1, introdução. A seca que está ocorrendo no Nordeste é algo que está causando bastante sofrimento aos habitantes do estado. O Brasil, mesmo sendo um país emergente, ainda sofre com esse tipo de situação. Bilhete orientador. Aluno A. Sua carta está no caminho certo, mas precisa de alguns ajustes. Na introdução, que tal deixar mais claro seu ponto de vista acerca do problema da seca? Porque a seca está causando tanto sofrimento aos habitantes do estado de Pernambuco. É uma pergunta, né? E a resposta ao bilhete, a versão final. A seca do Nordeste é algo que causa bastante sofrimento para os habitantes do sertão pernambucano, pois sem chuva não se pode plantar. Os animais morrem de sede e assim essas pessoas não podem trabalhar com o plantio, pois o pouco que colhem é para o consumo da família. Então, vocês perceberam que ali na carta 1, introdução, o aluno ele fez o bilhete orientador dessa parte da carta do aluno. Então, ele escreveu, a introdução dele foi 2 linhas, né? Daí o aluno orientador falou, olha, tá indo no caminho certo, mas por que você, né? Ele faz uma pergunta lá no final, ó, por que a seca está causando tanto sofrimento aos habitantes do estado de Pernambuco? E ele sugere que o aluno responda essa pergunta na introdução. E aí, o aluno que está lá de recuperação, que vai fazer a escrita junto com o aluno de reforço, vão reconstruir essa introdução. Então, no final, a gente já está colocando ali para vocês qual foi a introdução reconstruída, né, na sua versão final, depois do bilhete orientador que ele recebeu. Vou colocar ali um outro modelo. Então, essa escrita acaba sendo uma escrita por pares, né? Um outro modelo é esse aqui, ó, da carta 2. Quem pode ler a carta 2 para mim? Só ficar também só a Oriane lendo. Kellen, Larissa, Rosângela, Lenice, Josiane, Alcione. Às vezes, as pessoas precisam andar durante horas, sob sol e calor forte, para pegar água. Muitas vezes suja e contaminada, com uma alimentação precária e consumo de água de péssima qualidade. E quem moram no sertão nordestino acabam vítimas de muitas doenças. Aluno B. Sua carta está boa, mas pode ficar ainda melhor. Que tal desenvolver mais o segundo parágrafo? Por que você pensa que esses problemas persistem no sertão pernambucano? Versão final. Muitas pessoas precisam se deslocar de um lugar para outro durante horas sob o sol e calor forte, para pegar água suja e contaminada. Os habitantes do sertão acabam vítimas de muitas doenças. Além disso, o desemprego nesta região também é muito elevado, provocando o êxodo rural. Muitos estão deixando o sertão em busca de melhores condições de vida nas cidades grandes. Então, olha só, nessa carta 2, nesse exemplo 2, já é do segundo parágrafo ali, um trecho do segundo parágrafo, né? Onde o bilhete orientador fala que está muito bom, mas pode ficar ainda melhor. E daí ele faz uma pergunta, né? Olha lá, que tal desenvolver mais o segundo parágrafo? Olha a pergunta que ele coloca para o aluno. Por que você pensa que esses problemas persistem no sertão pernambucano? Então, o aluno já vai entender, olha, eu tenho que colocar o problema, mas eu tenho que responder também por que esses problemas persistem nessa localidade. E aí, na construção final, a gente consegue ter ali uma oração muito mais completa, que fala do problema, das causas, muito mais explicado, né? Então, a gente percebe que a construção depois, ali reescrita em pares, acaba desenvolvendo ali muitos aspectos nos nossos alunos. Então, esses são 2 exemplos, tá? Gente, lembrando aqui que isso são sugestões. E como são sugestões, eu vou perguntar para vocês. Até agora, vocês acham que é possível trabalhar dessa forma, com o Se Liga, na nossa produção textual? Vou abrir para vocês falarem. Muito difícil isso daí, hein, Geise? É difícil, por isso que eu falei que sugestão, né? Eles, não sei, mas
É difícil os alunos daí chegarem para corrigir um texto do jeito que está e eles vão precisar da nossa ajuda, né? Com certeza eles precisarão da nossa ajuda, né? Eles podem até localizar, professora, achei que ficou vago, e a gente vai ter que ajudá-los. Então, mas é por isso que é aprofundamento, né, Oriane? O aluno vai aprofundar, é ali que ele vai aprender com você, professor, o que ele precisa, né? Eu acho que o bilhete orientador é o que a gente vai precisar dar mais respaldo nesse tipo de atividade, né? Porque o nosso aluno, ele não está acostumado ainda a fazer isso na nossa sala de aula. E aqui é uma construção do ensino médio. É claro que se for uma construção lá no 6º ano, não vai ser essa linguagem, gente, né? Tanto do bilhete orientador, quanto ali da escrita final, não vai ser essa linguagem, vai ser uma linguagem um pouco mais simples, do jeito dele, mas vai ter aqueles aspectos de melhoria que a gente vai conseguir também perceber ali, tá? Então, olha só, agora que a gente entendeu um pouquinho de Se Liga, e como eu disse, o que eu trouxe para vocês hoje é uma sugestão, assim como lá no Se Liga, quando a equipe pedagógica for passar lá para vocês na escola, vocês vão ver que elas também vão trazer outras sugestões para vocês. Mas, de repente, você, professor que está na escola, que já está preparando ali algumas atividades para o final do ano, você já pensou até em como iria fazer esse Se Liga, né? Então, agora nós vamos preencher um documento, e nesse documento vocês vão usar a criatividade de vocês. Como assim? Eu vou mostrar para vocês o documento primeiro, eu já estou com ele aberto aqui, tá? Compartilhar com vocês. Gente, tem esse documento aqui, onde vocês vão expor a criatividade e experiência, apontando possibilidades de estratégias para o Se Liga. Então, você pode colocar aqui, ó, o que eu já fiz, o que eu vou fazer. Se você já pensou no que vai fazer, coloca aí o que você já pensou em fazer no Se Liga. Se você não pensou, pense a partir dessa construção de conhecimento que nós trouxemos hoje aqui para o nosso curso, tá? E aí você vai colocar também o que você não conhecia. Por exemplo, eu não conhecia o bilhete orientador. Então, escreva ali um pouquinho sobre o que você não conhecia nesse trabalho aí do Se Liga. Ah, eu não conhecia que eu precisava aplicar Se Liga para todos os alunos da turma, que eu podia dividir eles em níveis e aplicar para todos. Colocam ali. Ali é para vocês deixarem exposto aquilo que vocês não conheciam sobre o Se Liga, tá? Ou sobre aquilo que a gente conversou aqui nessa aula de hoje. Então, eu queria que vocês tivessem um tempinho, todo mundo vai entrar nesse arquivo, tá? Vocês viram que eu deixei ali várias linhas, ó, de 1 até 30, então cada um de vocês vai pegar uma linha dessa na hora que a gente for fazer atividade. Eu vou já colocar o link aí para vocês. Eu deixei já aqui, ó, você tem que entrar com o @escola, mas eu já deixei como editor, para que vocês possam, então, contribuir aqui. Vou dar um tempo para que vocês façam essa atividade aí, para que vocês pensem, coloque, aí exponham as estratégias e as possibilidades que vocês estão pensando, e depois dessa atividade a gente vai compartilhar um pouquinho aquilo que vocês pensaram, tá bom? Então, começando agora, eu já coloquei o link desse arquivo para vocês aí no chat, tá? Eu estou aqui, eu vou só abrir a chamada de vocês aqui, porque eu já vou fazer a chamada, tá? Vocês vão até ver que eu estou fazendo a chamada aqui. E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar também, tá bom? Pessoal, eu faço essa chamada, depois eu faço, quando eles me mandam o relatório, eu tenho que fazer o entrelaçamento e fazer as justificativas, tá? Então, todo mundo que está aqui hoje, eu já coloco aqui na chamada, tá bom? Só para esclarecer para vocês. Professora,
Oi. Não tem nada a ver com a aula, mas eu queria ver se você conseguia me ajudar. Sem querer, eu excluí o meu plano de ação e ele não está nem na minha lixeira do Drive. Você conseguiria me enviar novamente? Envio sim. Só que você vai ter que preencher de novo. Que triste, mas eu envio, tá? Já Exatamente. vou terminar de fazer a chamada, só para confirmar quem está falando é a Jaque. Jaque, né? Jaque, eu vou só terminar a chamada e daí eu já te envio, tá bom? Então tá bom, obrigada. Nada. Muito bem. Tem algumas pessoas que estão no celular, tá com dificuldade de escrever. Pessoal, eu vou repostar o link do formulário Contribua Conosco, porque eu já tinha postado no início da reunião, mas tinha algumas pessoas que ainda não estavam, então eu vou repostar agora e depois no finalzinho eu posto novamente, tá? Professora, pode postar o link do Drive? É que a minha internet caiu e não deu tempo de pegar. Desse arquivo que a gente está trabalhando agora? É que a minha internet, ela tá oscilando, daí eu não consegui. Nós estamos assim, né? Tá bem complicadinho. A internet esses últimos dias. Vou colocar de novo. Coloquei novamente, coloquei em ação, que é a atividade que nós estamos fazendo, e o link, tá bom? Gente, esse, Oi. esse material de hoje não está aparecendo para mim. Não está disponível ainda ou... Não, ainda não, mas já já vou colocar já para vocês. É que não deu tempo de pôr antes da reunião. Esses últimos dias anda bem corrido, né? Aí eu sempre posto depois, mas eu já vou pôr, vou aproveitar que a gente está aqui e já coloco para vocês, tá?
Prontinho, gente. O material de hoje também já está lá para vocês, tá? Pronto, todos terminaram. Ainda mais não tem. Pessoal, só lembrando que essa retomada do Se Liga, ele faz parte do nosso grupo de estudo, para a gente conversar, para a gente delinear, ter várias estratégias, mas não faz parte da tua implementação, tá? A implementação é só o que está lá no plano de ação. Aliás, é só o círculo literário lá que vocês têm que fazer depois da seleção do livro, da leitura, aí o círculo literário, tá bom? Senão o pessoal vai pensar que isso aí também é parte da implementação, não é, tá bom? Podem realizar essas atividades, mas não faz parte da implementação do curso. Gesi, uma dúvida. Daí a gente vai apresentar a partir no dia 21? Não, no dia 28? Ou não? Sim, mas se tiver alguém que já tenha tudo concluidinho, bonitinho antes, no dia 21 eu já vou estar oportunizando para apresentar, quero. Tá? Mesmo que não tiver, gente, o relato, ó, digamos, dia 14, a semana que vem. Eu já implementei, mas o meu relato ainda não está pronto. Mas se você já implementou e você já sabe falar da tua experiência, você já pode me dizer que eu já coloco você para apresentar a partir da semana que vem, tá bom? Agora, dia 21, que é o nosso prazo, a nossa semana do prazo de entrega, 21, 28 e 5 de dezembro, daí tem que estar tudo prontinho lá para apresentação, tá bom? Todo mundo terminou? Muito bem. Vocês são 10. Deixa eu só colocar aqui no meu slide. Vamos passar. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho na nossa socialização. Vocês viram ali que a socialização, ela hoje é um pouquinho maior, ela tem 15 minutos, né? Porque é para a gente realmente conversar um pouquinho sobre o que vocês colocarem, as ideias que vocês compartilharam ali. Então, a partir do que foi registrado no documento, nós vamos compartilhar o que consideram mais interessante e aplicável. Eu vou pedir para vocês levantarem a mão e eu vou seguir a ordem
de quem estiver ali com a mão levantada e vou pedir para cada um falar um pouquinho o que colocou ali no nosso Em Ação, tá? Podem, então, a partir de agora, levantarem a mão. Ninguém vai levantar? Vou começar aqui, então. Ninguém quer ser o primeiro? Quem foi que escreveu, então, esse primeiro aqui, ó, o número 1? Quem foi o autor? Fui eu, Geis. Então, Aldiane. fala um pouquinho pra gente. O que você já tinha feito, o que você pretende fazer e o que você não conhecia. Então, eu coloquei ali que nós já fizemos, né? Já trabalhei com eles desde o início, então. Leituras, produções, a correção colaborativa no quadro, né? Que é escolher um texto e eles irem ajudando, o que você acha que está certo aqui, o que está errado, o que pode melhorar, mais ou menos o que você propôs aí desse bilhete colaborativo, mas daí a gente orientando eles, né? Não eles sozinhos, né? E produções em grupo ou em dupla. Aí, o que eu pretendo fazer? Sugerir novas produções a partir de temas que interessem a eles, produção do livro na caixa, que eu estou pensando em desenvolver um trabalho para apresentar aqui no nosso grupo, trabalho final do curso, que eu achei muito interessante, achei legal, né? Eu acho que eles vão gostar, porque é uma mão na massa também, né, Geise? Exatamente. Vai sair um pouco do tradicional, né? E eles gostam dessas coisas. E atividades em pequenos grupos. E o que eu não conhecia é esse bilhete orientador. Não conheci o bilhete orientador, ó, muito bacana. Você já fez algumas coisas, né? E você está pensando em outras coisas de forma, né, que inove ali. Por isso que eu falei, precisa fazer igualzinho a gente colocou aqui hoje? Não, o que a gente colocou aqui hoje foi uma sugestão para vocês refletirem, tá? Mas que vocês possam ter aí novas perspectivas, tentar fazer um trabalho de uma forma que envolvam ali os alunos que estão na escola, né? Que não deixe. Geralmente, de repente, lá quando vocês forem fazer o Se Liga, vários alunos já não estarão indo mais para a escola, porque o Se Liga vai acontecer só em dezembro. Mas aqueles que forem, que seja uma atividade que consiga envolver a todos que estiverem ali, né? E isso é bacana da gente estar pensando e refletindo. Quem que escreveu 3 aqui, ó? Fui eu. Fala, Josi. Bom, o que eu já fiz enquanto Se Liga foi a retomada de conteúdos e atividades em grupos para diferenciar do resto do ano, porque normalmente leitura e redação é individualizada, né? Retomada, o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer? De novo, a retomada de conteúdos, porque até para quem vai se aprofundar necessita dessa retomada, que pode ser também a partir da roda, né? Cada um fala um pouquinho, o aprofundamento eu começo e vou inserindo os outros alunos a continuarem, né? A proposta minha, eu pensei, foi de produção em pares, por quê? Porque aqueles que já sabem, que tiraram nota máxima, que não, né? Pensando se eles forem, eles auxiliariam aqueles que têm dificuldade, né? E a reescrita, então seria uma proposta nova para fazer em duplas e na reescrita, daí, aquele que estava com dificuldade teria que fazer sozinho, porque já teve essa aula particular com um colega, por exemplo, né? Sim. E o que eu não conhecia era essa nomenclatura, bilhete orientador, porque o feedback a gente já faz, né? Então, o nome bilhete orientador, não. Mas o feedback, né, eu conheço e já realizo com os alunos. Bem bacana. Vocês perceberam que retomada é uma palavra que a Oriane não usou ali no dela, mas praticamente o que ela colocou ali também seria uma retomada, já é algo que é contínuo ali do nosso trabalho, né? Não tem como você vai fazer produção, você vai retomar, você vai trabalhar o gênero, você vai dizer qual é a estrutura, isso tem que ser feito, né? Que é aquele trabalho inicial mesmo do professor, antes de dar para o aluno mão na massa, vamos dizer assim, né? A produção em si. Agora eu vou pegar alguém mais longe aqui. Deixa eu ver.
Número 7, ó. Quem foi que escreveu aqui o número 7? Deixa eu subir um pouquinho. Todo mundo. Oi, fui eu. Fala, Gabriel. Conta para nós, então, o que você tinha pensado aí um pouquinho. Então, no primeiro quadro ali eu coloquei algo que eu já fiz, pensando já no Se Liga, que foi, eu peguei o primeiro gênero lá desse terceiro trimestre, que na segunda série foi resenha, que eles tiveram bastante dificuldade para escrever, né? E aí a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma releitura das rubricas do gênero resenha, porque eu percebo que eles têm dificuldade de entender, né, o que o gênero, enfim, suporta, ou enfim, o que pede o gênero. E depois eu fiz também uma revisão, na verdade, por amostragem, né? Então eu peguei alguns trechos dos textos deles e fui mostrando no slide, perguntando para eles, né, como eles consideravam, no caso, que eles poderiam melhorar esses textos. No segundo quadro ali eu coloquei ainda o que eu vou fazer, né, que é a partir, então, desse encontro, eu pensei em fazer o seguinte: além de fazer uma revisão fazer uma revisão, então, por pares, né, selecionando esses alunos monitores ali do aprofundamento, para fazer, então, essa revisão também dessas resenhas, a partir, então, dos elementos orgânicos e constitutivos do gênero, né, que é basicamente o que tem na rubrica. Então, para eles também darem uma olhada no texto e fazer esse feedback. E no último quadro eu coloquei também a mesma coisa que a Josiane, que é a nomenclatura bilhete orientador, que foi mais ou menos o que ela falou. Exatamente. Vocês viram? Nossa, gente, vocês já estão com muitas perspectivas aí para o Se Liga. Estou gostando de ver. Muito boas ideias. Então, vamos lá. Vou descer um pouquinho mais agora. Eu vou pegar o número 15. Quem escreveu o 15 está bem sucinto, ó. Mas não tem problema. Quem foi o 15? Então, vou pular para o 16. Então, vamos lá, 16. Quem foi o 16? Acho que fui eu. Peraí, que eu tô no escuro. Essa tua câmera, eu vou te contar, hein? Eu tô no escuro, gente. Faz... Eu tô sem luz aqui no meu quarto. Eu coloquei, né, que eu faço a retomada de conteúdos, né, de maior dificuldade, né, em grupos e pares e tal. E aí, o que eu vou fazer, que já comecei a fazer, na verdade, porque eu tenho alunos com bastante dificuldade na escrita, é a produção de texto dirigida com imagens. Então, eu levo imagens de histórias em quadrinhos, né, enfim, imagens que tenham segmento. E aí eles conseguem, a partir da imagem, escrever o textinho, né, fazendo a leitura da imagem. Claro que eu não peço só o que está na imagem, eu exijo um pouco mais para que eles consigam imaginar, abstrair, criar alguma coisa ali. E depois disso, aí eu divido a turma, né? Eu estou dividindo já, na verdade, a turma. Esses com maior dificuldade com as imagens, os que têm uma produção de texto mais fluente, vamos dizer assim, eu levo umas imagens mais complexas, mais assim, que exige mais um pouquinho, e coloco eles em pares também, em grupos, assim, eu escolho os grupos, né? Igual a Josi falou que ela coloca aqueles que são mais espertinhos com os que têm maior dificuldade. Então, eles têm a oportunidade de socializar e trocar ideias, assim, diferentes, né? E também vou trabalhar um filme, mas eu não vou passar o filme todo. Cada aula eu vou passar uma parte do filme, então, no primeiro momento, eu vou passar uma parte do filme, o início, e eu vou pedir para eles escreverem o que aconteceria depois daquele momento do filme, sabe? Que eles imaginassem o que poderia acontecer com os personagens. Claro que não é uma produção muito longa, né? Mas só para aquele momento ali. Aí, no segundo momento, eu vou passar outra parte do filme, e aí eu vou trabalhar algumas questões sobre o filme. E no último momento, a gente vai retomar aquele primeiro texto e eu vou explorar também a questão da escrita, da interpretação,
né? E também a parte de oralidade. É isso. E eu não conhecia também o bilhete orientador. Muito bem, acho que a maioria colocou que não conhece, né, ali, o bilhete orientador. Quem que escreveu 8 aqui? Que colocação? Bilhete orientador e não tinha conhecimento de que o Se Liga poderia ser aplicado para os alunos que já estavam aprovados. Né? Foi a Juliane, né, Juliane? E é verdade, Juliane, às vezes, quando orientam a gente acaba entendendo que é para fazer só com aqueles alunos que estão ali na defasagem mesmo, ou abaixo da média, né? Enfim, mas o Se Liga, ele pode ser aplicado para todos, desde que você tenha bem orientado ali qual que é o teu aluno que é aprofundamento, o teu aluno que é reforço, o teu aluno que é recuperação. É claro que vocês perceberam na estratégia que eu dei que o aluno recuperação é aquele que a gente tem maior ênfase, é ele que vai fazer a primeira produção, né? Então, por quê? Porque é ele realmente que vai precisar ali muito mais da nota, mas como já faz parte ali do Se Liga e você pode aprofundar outros alunos e também reforçar outros que necessitem, então você pode sim trabalhar com todos, tá? Se a gente for ler lá todo o edital do Se Liga, vocês vão perceber que ele traz essa orientação, né? Eu acho que até a própria equipe pedagógica, quando passa para a gente, às vezes fala para a gente fazer essa divisão de quem é recuperação, mas a gente não entende muito para que é, né? Às vezes a gente acha que a gente vai colocar ali, mas é porque é para eu saber quem que é o recuperação, para eu trabalhar só com eles, né? Na realidade, a proposta é para estar englobando todos. E essa forma de querer englobar todos, gente, é justamente para você ter o que fazer com todos os alunos que estão na sala, né? Porque senão fica muito complicado também para o professor, né? Ele está dando a recuperação para os alunos recuperação, o que o aluno reforço e o aluno aprofundamento vai fazer? Então, já é uma forma de você estar pensando em atividades que englobem ali todo mundo, tá bom? Então, assim, bem bacana o que vocês colocaram aqui, gostei muito. Eu vi que a maioria ali não sabia o que era o bilhete orientador, né? Teve um pouquinho mais ali de trabalho, mas também não é algo tão difícil, é como se fosse um feedback, só que é um feedback escrito, e você, professor, pode até dizer como ele vai fazer, se ele vai fazer esse feedback do texto inteiro, ou se ele vai fazer parágrafo por parágrafo. Eu acho mais interessante parágrafo por parágrafo, porque daí o aluno ele já vai saber a orientação para cada parágrafo do texto dele, para ele poder reescrever e melhorar ali a reescrita. Né, pensando lá no aluno que tem que ter a recuperação e no aluno reforço, é mais interessante que esse outro aluno faça aí esse bilhete orientador por parágrafo, né? Fica bem mais interessante. Voltando aqui para os nossos slides, então, nosso momento do Em Ação hoje foi para refletir realmente essa questão do trabalho do Se Liga e também para explorar essas potencialidades aí do bilhete orientador, né? Então, ali, ó, nesse slide, ele traz para a gente, e é um texto que vai de encontro com a fala do Mesque Penteado, que fala que o bilhete, né, orientador, ele assume uma posição responsiva, né? Porque, pois, ao propor recursos do leitor avaliador, que o aluno que está sendo aprofundado, ele se torna um leitor avaliador, ele deixa, então, de ser apenas um leitor, né? Ele também vai virar um coautor. Por que um coautor? Porque ele acaba dando dicas ali do que o aluno pode escrever através de perguntas, através de sugestões naquele texto. Então, ele também colabora com aquela escrita do aluno ali em potencial, né? E de acordo com o Mesque Penteado, avaliar os textos através de bilhetes qualifica o trabalho com a produção textual, possibilita o diálogo individual entre professor e aluno e mostra de maneira mais expressiva onde o aluno precisa melhorar. Às vezes, você, professor, dá o mesmo feedback e o aluno não leva esse feedback tão a sério quanto, talvez, o feedback de um colega, né? E um colega fazendo esse feedback, dando esse bilhete orientador, o aluno fala, nossa, o meu colega está vendo que eu preciso melhorar aqui. E mais, tem o outro colega ainda que vai ajudar ele a melhorar. Então, assim, tudo isso contribui para essa melhora ali na escrita, né?
Você quer novamente o link de avaliação, Gerson? Já coloco para você. Sim, eu entrei no computador agora, eu estava no celular e estava bem ruizinho. Agora eu posso entrar e fazer daí. Tá bom. E agora a gente vai, então, aqui para o nosso momento da avaliação da nossa aula, que é o nosso Contribua Conosco. Eu vou colocar para vocês o link do Contribua Conosco e vou colocar também, você vai precisar do link do arquivo, né, Gerson? Sim. Vou colocar o link do arquivo para o Gerson, tá? Do Em Ação. Contribua conosco, vocês podem acessar. Nós somos a turma D. Respondam, avaliem e coloquem sugestões, tá bom? Professora, esse link que você vai mandar para o Gerson é aquele que... É desse que está aí na tela. É desse arquivo que está aí na tela. Ah, tá, que a gente fez agora, né? Isso. Ah, tá. Esse aí. Gês, posso fazer uma consideração? Que agora eu fiquei pensando, eu tenho que externar, porque senão eu vou ficar pensando nisso a noite toda. Pode externar. Se a gente for analisar, a gente já faz o Se Liga durante os trimestres todos, né? Toda hora é retomada, é atividade diferenciada para ver se aquele que não conseguiu consegue. Por isso que eu acho que esse termo Se Liga no final do ano fica tão maçante e pesado para a gente. Porque o que a gente pode fazer para esses alunos que não conseguem, não fazem, pelo menos assim, eu acredito que a maioria faz isso durante o trimestre todo, de retomada, de atividade diferenciada, metodologia diversificada. Recomposição. Né? Recomposição, realmente, é o trabalho ali nosso mesmo, né? Eu acho que o Se Liga é o... Como eu falo aqui, assim, pra gente, assim... Gente, isso daí é o 45 do segundo tempo, né? Você já está lá 45 minutos do segundo tempo, não tem mais para onde correr e você inventa um Se Liga, né? Eu vou mais além, acho que você Se Liga para os Aí vem e fala assim, não, vai ter 3 minutos de prorrogação no jogo. Então, é o nosso Se Liga, né? Mais um trabalho, mais um esforço. E realmente... Eu acho que vocês poderiam colocar isso até na sugestão aí do Contribua Conosco, de repente mudar essa temática, que é algo que a gente trabalha realmente o ano todo, né? Mudar esse tema Se Liga, talvez trazer uma outra proposta, vocês podem colocar. Gente, o Contribua Conosco é para isso, tá? Ninguém aqui é para vocês realmente colocarem as sugestões de todos esses processos que a gente trabalha, tá bom? Muito legal, muito bacana, Josi, tem que externar, sim. Terminaram já de preencher? Hoje eu estou terminando cedo, não posso terminar cedo, a gente tem um tempinho ainda para conversar. Bom, no final dos nossos slides, quando a gente traz esse bilhete orientador, algo que vocês não conheciam ainda, eu achei bem bacana, achei bem interessante, quando a nossa técnica passou para a gente o bilhete orientador, eu também não conhecia. Tá, eu conheci um pouco antes de vocês, mas eu não conhecia com essa nomenclatura. Então, a gente teve que buscar um pouquinho, aprender sobre ele para poder estar passando para vocês. Então, no final dos nossos slides, a gente tem esses 2 artigos, tá? Que foi de onde a gente foi tirado toda essa proposta, essa metodologia, porque o bilhete orientador, ele acaba sendo utilizado como um instrumento pedagógico, tá? Então, ele foi tirado dessas escritas, no caso desses autores, né, do Simões e Luna, do Silva, e que vocês podem, se vocês precisarem e quiserem, se aprofundar, tá? É só entrar nesses 2 artigos, vocês vão entender um pouco mais, vão entender por que a gente falou um pouquinho aqui da questão do texto argumentativo. Não é que o texto argumentativo é mais importante, mas o texto argumentativo, ele acaba abrindo o leque para que o nosso aluno possa falar o que de fato está no pensamento dele. Quando a gente vai para uma proposta de conto, o aluno fala, só que é mais lúdico, é mais inventado. No texto argumentativo, o aluno ele tem que se justificar, ele tem que argumentar, ele tem que dar uma opinião que seja validada, né? Então, ele consegue colocar ali na pauta o que ele realmente pensa sobre aquilo.
mesmo que o que ele pense for pequenininho. É por isso que é legal também trabalhar com textos argumentativos. A carta, apesar dela ser um texto argumentativo, ela é plausível de se trabalhar em todas as séries e ela não é tão complexa quanto, por exemplo, o texto dissertativo argumentativo ou um artigo de opinião, tá? Ou um editorial, que também é um texto argumentativo, e tantos outros gêneros argumentativos que nós temos aí. Ela acaba sendo mais simples para escrever, o aluno acaba compreendendo um pouco mais da estrutura da carta, então acaba sendo um gênero mais primário, e você acaba desenvolvendo habilidades tão complexas quanto a habilidade de um artigo de opinião, por exemplo, que é quando o aluno tem que pôr o ponto de vista dele, se ele vai fazer uma solicitação, qual é o ponto de vista dele para aquela solicitação, e ele precisa, então, defender aquilo ali, ou seja, argumentar. Olha, governo, eu acho que o governador do estado, acho que você deveria investir em galerias fluviais, nas pequenas cidades, porque a forma como está inundando tudo, não tem galeria, não tem isso, não tem... Então, assim, ele precisa argumentar e dizer ali o porquê que ele está pensando daquela forma. Então, é bem interessante esses dois materiais que estão aí no slide, que vocês acessam aí através desse link, para vocês conhecerem um pouquinho mais da estratégia do bilhete orientador. E aí vocês podem trabalhar esse bilhete orientador não necessariamente desta forma, ele pode ser trabalhado em outras perspectivas, em outros trabalhos, de repente trabalhar o bilhete orientador numa apresentação oral dos alunos em sala, em uma apresentação de um vídeo que o aluno preparou, um trabalho em vídeo, trabalhar o bilhete orientador em outras atividades, por exemplo, em atividades que a gente precisa abordar um pouco mais as questões linguísticas, trabalhar o bilhete orientador, por exemplo, quando a gente está ensinando lá, né, e não é fácil, pelo menos no 9º ano, eu não acho fácil, quando a gente aborda as orações subordinadas, por exemplo, né, e daí o aluno escrever uma frase que precisa ter uma oração coordenada e 2 orações subordinadas, digamos assim. E aí você entrar com o bilhete orientador de um outro aluno que pode estar fazendo a monitoria naquele momento, para que o aluno possa entender um pouco mais dessas produções, né? Enfim, o bilhete orientador, ele está aí, você pode conhecer e você pode utilizar ele de várias formas, didaticamente falando, dentro da tua sala de aula. Tá? Espero que vocês tenham gostado de ouvir e de conhecer um pouquinho mais aqui no nosso grupo de estudo. Bom, por hoje, gente, eu cheguei no fim, tá? Cheguei no fim da nossa reunião de hoje. Pessoal aí que entrou um pouquinho atrasado, falta ali uns 2, 3 minutinhos, mas fica esses 2, 3 minutinhos, não sai antecipado não, tá? Para dar o tempo certinho da reunião. Os demais, eu já vou me despedir. Beijo e queijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado da reunião. Uma boa noite, um bom descanso e até a semana que vem, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tudo de bom para vocês. Prof, não esquece de me mandar lá. Já vou mandar, que já vou aproveitar esse momento e fazer aqui para você, tá? Só vou parar minha gravação. Não, tá bom, então. Obrigada.